Olá, caminhante, tudo bem com você? Sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e tô aqui para falar um pouquinho mais sobre a energia da semana do dia 8 ao dia 14 de novembro, levando em consideração a astrologia e o que os astros lá em cima, os planetas, nos indicam para a nossa semana. Nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua crescente no signo de Aquário e a gente vai estar com essa energia aquariana preponderando a semana toda de certa forma. Eu sempre falo sobre isso aqui, mas como é algo muito real e verdadeiro, eu vou repetir. Se a gente continua fazendo tudo da mesma forma, agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, os nossos resultados e a nossa vida vai ser sempre a mesma. Dificilmente algo externo vai acontecer para nos tirar de um estado mental ou interno que é sempre autoalimentado, ou seja, que fica se repetindo num looping infinito. A gente vai ter que, em algum momento, perceber esse ciclo, esse padrão, tomar consciência dele e decidir, através da nossa intenção, mudar. Fazer diferente, tomar uma atitude diferente, fazer decisões muitas vezes difíceis, sim, mas que valem a pena a longo prazo, que fazem a nossa vida se tornar cada vez mais alinhada com quem a gente está se tornando, porque nós somos seres em evolução, nós estamos mudando constantemente e existe muito essa resistência à mudança e no fundo é ela que traz o sofrimento. Então, se a gente se abre à mudança, se abre ao diferente e aceita a evolução natural que a nossa espécie humana, vive constantemente, é só pensar em quem a gente era e como a sociedade estava desenhada 1000 anos atrás e como a gente está se desenvolvendo hoje. E Aquário fala muito sobre tecnologia também, fala muito desse desenvolvimento em direção à tecnologia, em direção à inteligência artificial, por exemplo, mas num nível mais prático, a gente perceber na nossa vida o quanto a gente vem preso a ideias que ficam se repetindo e se autoalimentando dentro da gente e escolher romper esse padrão, romper esse ciclo. Como vai ser uma semana de lua crescente, a gente vai ter a oportunidade de fazer algo crescer. Então, mais uma vez, onde a gente coloca a nossa energia, o nosso foco, é aquilo que a gente está alimentando e fazendo crescer. Se a gente não está prestando atenção em algo na nossa vida, não tem como aquilo ganhar força, porque não está recebendo a nossa energia adequadamente. Então, nessa semana, escolhe de fato, com consciência mais uma vez, aquilo que vale a pena você usar, sua energia, você direcionar, você realmente materializar seus sonhos mais íntimos. Na segunda e na terça-feira, a Lua vai estar o dia todo no signo de Capricórnio. Aqui a gente tem uma energia muito mais relacionada às questões materiais que emocionais, que é o que a Lua simboliza. Então a gente vai ter naturalmente um afastamento emocional, daquilo que nos, de certa forma, atravessa o tempo todo, o que a gente sente na maior parte do tempo, o que favorece bastante as questões materiais, práticas. Então, de ir lá, de fazer, de tomar a frente, de focar energia em materializar os sonhos que a gente tem. Lembrando que a gente está numa semana de lua crescente. Então, dentro dessa energia de fase nova para crescente, ter uma lua em Capricórnio aí no início da semana é uma energia muito forte, muito alinhada para o nosso crescimento material. Só que nem sempre a gente está nesse momento, nem sempre a gente está buscando isso, e aí vale cada um refletir o quanto vale a pena ou o que a gente está disposto a fazer para estar sempre crescendo e estar sempre buscando e cuidar para não cair muito na autocobrança, nem nessa ideia que a sociedade nos coloca de que a gente tem que seguir sempre esse caminho. Eu sempre trago esse questionamento quando a Lua está em Capricórnio, que é refletir o que é sucesso para você.
Então a gente tende a assimilar essas cobranças externas, né, que desde pequeno que a gente tem que decidir, que a gente tem que fazer, que a gente tem que crescer e chegar em algum lugar, mas em nenhum momento a gente questiona se é isso mesmo que a gente quer. Na verdade, em algum momento vai vir uma crise, vai vir uma situação em que a gente começa a se questionar, mas é importante que isso aconteça em algum momento. Então, por exemplo, para mim, sucesso hoje é eu ter tempo para fazer o que eu amo, é estar tranquila, ter uma tarde livre, é poder sair para caminhar na natureza ou na beira da praia. Isso para mim é sucesso, e não ficar trabalhando o tempo inteiro ou ter x, y, z quantias de dinheiro na minha conta bancária. Então a gente precisa começar a perceber que o nosso tempo é limitado, que a nossa vida aqui na Terra é finita, e a gente ter mais consciência sobre como a gente quer gastar esse tempo aqui, como que a gente quer que a nossa vida seja, onde a gente quer colocar a nossa energia. Então isso é muito importante. Como essa lua ativa Saturno lá em Aquário, a gente precisa mais uma vez pensar no que a gente pode mudar, fazer diferente na nossa vida, mas principalmente assumir o compromisso com a nossa felicidade, para não dizer responsabilidade. É que eu acho que responsabilidade traz muito peso, mas assumir o compromisso de fato com a gente mesmo de ser feliz no dia a dia, nas pequenas coisas, pensando mais naquilo que a gente pode fazer de bom, que dê prazer e que faça bem pra gente e para as outras pessoas, né? Então, o convite aqui dentro dessa energia é levar a felicidade mais a sério, né? E seria até contraditório, mas é justamente essa energia, e também rever o que é sucesso para você. Se tiver questões concretas para fazer, essa lua é muito interessante, mas cuida só para não cair muito nesse excesso de produtividade que a gente vem vivendo, que leva as pessoas à exaustão, ao burnout. Eu, inclusive, fui vítima disso, né, ano passado. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, se você quiser dar uma olhadinha, mas a gente precisa em algum momento refletir o que realmente faz sentido pra gente. Então, cuida um pouco disso nesses 2 dias do início da semana. Na quarta e na quinta, a lua vai estar o dia todo no signo de Aquário. Então, todas essas reflexões que eu já trouxe, elas só se aprofundam. Aquário é um signo de ar, é um signo racional, então não é uma semana que começa muito dentro dessa energia lunar, que é mais acolhedora, que é mais emocional. A gente vai estar muito mais voltado para o nosso universo físico e mental. Dentro da fase crescente que vai acontecer na quinta-feira, antes disso, na verdade, na quarta a gente vai ter um dia muito movimentado no céu, cheio de aspectos. E isso indica que pode haver uma maior movimentação na Terra, o que afeta a nossa vida se a gente estiver alinhado com isso. Vai depender, claro, do mapa de cada um, da vida, das escolhas de cada ser, mas só para avisar que pode ser uma semana cheia de coisas, né, acontecendo interna ou externamente, de imprevistos, de questões, de situações, para fazer a gente se movimentar rumo a esse diferente que eu tô convidando a gente a refletir essa semana. E aí na quinta-feira, com a lua crescente acontecendo, a gente precisa lembrar que a lua crescente é uma quadratura, ou seja, um aspecto desafiador entre o sol que vai estar lá em Escorpião e a lua em Aquário. São 2 signos fixos, então a gente vai ter um movimento de resistência natural. Por quê? Porque isso vem do medo, o medo de soltar, o medo de desapegar aquilo que já é conhecido, né? Eu já ressignifiquei aqui várias vezes a questão da zona de conforto, porque a gente sabe que ela muitas vezes não é nem um pouco confortável, só que ela é a zona do conhecido, é aquilo que a gente já sabe como é, que a gente já conhece e de certa forma aprendeu a lidar, por mais desafiador que seja. Mas nesse momento a gente está sendo convidado a romper padrões, a ir além dessa zona do conhecido. Mas, mais uma vez,
pode sim dar medo. Vai ter um aspecto ali de Marte com Saturno que indica um pouco isso, essa hesitação ao agir, essa cobrança ao fazer as coisas e acabar muitas vezes não saindo do lugar, porque é muita cobrança, é muito medo, né, de dar errado, de fracassar, de, enfim, passar vergonha, N crenças e coisas ali por trás que fazem a gente se sabotar. Tem um vídeo que eu gravei falando sobre o medo, eu vou deixar aqui embaixo o link também, que pode ajudar você nesse momento, porque vai sim ser necessário em algum momento a gente enfrentar esses medos que estão ali guardadinhos dentro da gente e que no fundo são o que nos impedem de fazer diferente e crescer cada vez mais, porque uma semana de lua crescente nos convida sempre ao crescimento. Só que esse crescimento pode exigir da gente o desapego. Na sexta-feira, a lua amanhece no signo de Peixes, passa sábado e um pouco do domingo ali também. E agora sim a gente vai ter essa energia lunar dentro de um signo de água. E aí sim as nossas emoções podem transbordar. Então tudo aquilo que a gente ficou reprimindo durante a semana, o que a gente focou muito nas questões práticas e mentais, agora vem à tona e transbordam. Dependendo do que a gente estiver lidando, pode ser como um tsunami que vem derrubando tudo. Mas se a gente já estiver lidando com isso de uma maneira mais consciente, pode ser que seja um mar que vem lavar a gente, que vem trazer uma energia renovada. E o convite aqui dentro dessa energia da lua em Peixes é a gente se permitir sonhar e confiar mais. A gente muitas vezes fica preso nessa zona do conhecido que eu já comentei, fica preso a questões materiais, aquilo que a gente vê e percebe com os nossos 5 sentidos, e a gente ignora que existe algo além, que existe uma voz dentro da gente, uma energia, não sei explicar, que nos guia, nos conduz sempre para o nosso melhor. O Sol vai estar fazendo um aspecto com Netuno positivo, favorável, também sinalizando essa abertura de consciência para confiança numa inteligência superior. E superior não significa que ela é melhor que nós, mas significa que ela está dentro de nós e que a gente pode acessar essa inteligência através da nossa intuição. E se muitas vezes as coisas estão meio nebulosas e a gente sente que não consegue, apenas confie. Apenas tenha dentro de você essa sensação de que tudo vai ficar bem, porque a gente pode ser movido por 2 energias, o medo ou a confiança, né? O amor, essa sensação de que as coisas vão dar certo, e é sempre uma escolha. A gente precisa entender, perceber, aceitar que a gente está sempre sendo conduzido por uma força divina, seja lá o que isso signifique para você, mas que enquanto a gente estiver conectado com o medo, ele cria uma espécie de cortina, uma espécie de neblina na frente disso, e a gente nunca consegue ir além do que a gente está vivenciando na nossa realidade. Então, quando a gente está passando por um momento muito desafiador, essa falta de confiança, essa desconexão de uma energia maior e mais elevada faz com que a gente se sinta sozinho, sozinha, desamparado, e aí a gente fica cada vez mais mergulhado nessas questões, nessa dor, nesse sofrimento, e a gente precisa em algum momento se libertar disso e ativar essa conexão, saindo dessa posição de vítima. Então Peixes traz muito essa energia oscilatória, ou eu tô na vítima sofrendo, achando que tudo de errado acontece comigo, ou eu me levo um pouquinho e eu me conecto com uma fonte universal que me faz me sentir amada, abençoada, e ter muita confiança de que tudo vai ficar bem. E é sempre, mais uma vez, uma escolha nossa, consciente de que vibração a gente vai manter. No domingo, a gente ainda vai ter energia da Lua em Áries a partir da 1 da tarde. E aqui a gente vai ter sempre aquela mudança forte de energia, saindo das águas piscianas, né, que são muito mais fluidas, digamos assim. Às vezes o mar agitado, né, mas às vezes aquela piscina azul, né, e translúcida.
para uma energia que traz para a gente movimentação. E aí é importante a gente escolher se movimentar fisicamente, externamente, fazendo exercícios, fazendo uma caminhada, gastando essa energia de alguma forma. Caso contrário, a tendência é que a gente fique irritadiço, que a gente fique nervoso, que a gente acabe descontando de uma outra forma na nossa vida, porque essa energia vai estar disponível, digamos assim. Então use com sabedoria. Como Marte está em Escorpião, né, a gente vai, de certa forma, ainda continuar navegando em águas profundas. A gente ainda vai continuar aqui sendo afetado emocionalmente. E aí cabe a gente, mais uma vez, ter consciência e sabedoria para lidar com o que a gente sente da melhor forma. E eu acho que dentro da energia ariana, o mais importante é a gente ter coragem de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa que a gente vem procrastinando, mas no domingo usa essa energia mais como uma atividade esportiva mesmo, do que tomar decisões e ações muito concretas. Deixa isso para segunda-feira e eu vou falar mais dessa energia da Lua em Áries na semana que vem. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, Nós Somos o Mundo. E eu acho que essa carta tem tudo a ver com essa energia da lua crescente em Aquário, porque ele traz essa ideia, né, de que nós somos um. E a carta fala exatamente isso com outras palavras. A gente precisa entender que a nossa mudança ela reverbera ao nosso redor. E quanto mais ela vai reverberando, como aquele efeito da pedrinha na água, né? Como aquele efeito em cadeia ou efeito borboleta que vai levando as pessoas que estão ao nosso redor e depois as pessoas que estão ao redor delas e assim, consequentemente, para todos do mundo. A nossa pequena mudança de atitude, de energia, de trabalho interno, ela reverbera no mundo mais do que a gente imagina. Muitas pessoas, elas estão num lugar distorcido de querer ajudar todo mundo, mas ela mesma não está se ajudando, ela não está se olhando, ela negligencia todas as necessidades dela, sai fazendo para todo mundo e guarda uma energia de ressentimento porque a pessoa não agradeceu ou de se sentir diminuída porque todo mundo abusa dela, então uma sensação de estar sendo abusada, de estar sendo usurpada. E na verdade, essa é uma das piores formas da gente ajudar as pessoas, da gente ir para esse lugar da ajuda vibrando na falta. Na verdade, a gente não está preenchido, a gente não está bem resolvido e a gente vai para o mundo buscando esse preenchimento, buscando uma troca, na verdade. Eu faço algo por você, mas eu quero que você faça por mim também, que você retribua da maneira que eu espero. Com reconhecimento, com gratidão ou com amor, seja lá o que a pessoa espere. E muitas vezes é inconsciente, não é de propósito, digamos assim. Mas o convite que eu faço aqui nessa semana é que você foque em você, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira a despertar dentro de si a consciência que vibra dentro de você, uma consciência muito mais elevada e amorosa, porque é a partir dela que a gente vai conseguir ajudar o mundo verdadeiramente e torná-lo num lugar melhor. Quando a gente tá nesse lugar do ego, né, o ego ajudando, ele ainda tá no lugar de uma frequência baixa. E é aí que a gente cria todas as questões que a gente vê ao nosso redor. Então lembra sempre que tudo que você faz reverbera no mundo, seja algo positivo ou não. E muitas vezes algo que a gente acha que está ajudando, mas é de uma maneira distorcida. Reveja sobre isso, reflita, né, se é como você tem vibrado e começa a focar mais em você, no seu próprio bem-estar, na sua própria autodescoberta e autotransformação. E eu posso te garantir que isso vai ter mais efeito ao seu redor do que você ficar forçando as pessoas a mudar ou querendo ajudá-las a todo custo ou fazer por elas. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está muito mais numa postura arrogante, mesmo que inconscientemente, querendo tirar do outro o aprendizado dele, se achando alguém melhor e mais capaz.
Então reflita sobre isso e eu desejo que essa semana você consiga ter grandes insights e grandes percepções daquilo que você precisa mudar para crescer cada vez mais na sua vida. Então é isso, não esquece de deixar o seu like para mim, se esse vídeo fez sentido para você, de se inscrever no meu canal para fazer parte dessa família de caminhantes aqui e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!